Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Era um homem importante entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava falando a respeito do episódio que está registrado no final do capítulo 2. Os últimos versículos do capítulo 2 nos informam que durante a festa da Páscoa Jesus realizou muitos sinais milagrosos, e as pessoas, por causa desses sinais, creram no nome de Jesus. Mas João deixa claro que Jesus não confiava nessas pessoas que estavam crendo nele, porque Jesus os conhecia bem, não precisava que ninguém testemunhasse a respeito dessas pessoas, porque Jesus sabia o que havia dentro delas, Jesus sabia o que havia no coração delas. Então, quando Nicodemos chegou e disse: olha, ninguém pode fazer esses sinais milagrosos, Nicodemos estava fazendo referência a esses sinais que Jesus realizou durante a festa da Páscoa. Em resposta, versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, o que passa por esse processo espiritual de um novo renascimento, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não explica, você não pode explicar. Uma pessoa que se encontra com Jesus, muitas vezes o que acontece é que ela tem a sua vida transformada, e as pessoas que outrora a conheciam, que agora olham para ela com a vida transformada, não conseguem entender, não conseguem explicar. Assim como você não sabe de onde o vento vem. Você não sabe, por exemplo, quando o vento te alcança, quantas voltas ele deu. É um mistério, é inexplicável. Então, Jesus está dizendo: assim é aquele que nasceu do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Preste atenção nessa pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas do céu, das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Versículo 16. Se alguém me pedisse, se alguém fosse solicitado a resumir toda a Bíblia, a resumir todo o Evangelho num só versículo, esse versículo 16 é o que resume toda a fé, resume todo o Evangelho, resume toda a Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É indescritível, não dá para descrever. Por isso João não disse assim: Deus amou imensamente, Deus amou muito, Deus amou intensamente. Ele apenas pôde dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, ou como está na minha versão, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Até aqui o versículo 18. Vamos ter mais um momento de oração. Deus, nosso Pai bendito, é bom estar aqui, Senhor. É bom nos reunirmos na Tua presença, neste lugar que foi consagrado para ser casa da Missão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez cultuando, louvando o Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está. Obrigado, Deus, ó Pai, por este trabalho que foi realizado, está sendo realizado, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu quero te pedir nesse momento, Deus, que vamos meditar, refletir na Tua palavra. O Senhor nos conceda a graça, para que possamos, Deus, ó Pai, mais uma vez, compartilhar o Evangelho. Que essa palavra impacte vidas que aqui estão, a começar da minha. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ainda hoje, mesmo depois de terem passado mais de 2000 anos desde que Jesus esteve aqui entre nós, neste mundo, essa pergunta a respeito dele continua em questão. Essa pergunta a respeito de Jesus continua sendo levantada, porque parece ser uma pergunta simples de ser respondida. Quando se pergunta, especialmente em um ambiente como esse, quem é Jesus? Essa, no primeiro momento, parece ser uma pergunta cuja resposta é simples, mas ela não é tão simples assim. Há muitos que ouviram falar de Jesus, há muitos que conhecem o nome de Jesus, porém, são poucos aqueles que percebem claramente quem Ele é. Mesmo inclusive entre aqueles que congregam numa igreja, mesmo entre aqueles que um dia tomaram a decisão de se filiar à igreja. É triste, é lamentável perceber que mesmo entre esses existem aqueles que ainda hoje não têm uma compreensão clara de quem é Jesus. E você? Quem Jesus é para você? Quem é Jesus para você? Quem Jesus é para cada um de nós? Penso que se fosse dada a oportunidade a cada um aqui neste culto de responder a essa pergunta, fatalmente muitos teriam uma resposta pronta para dar. As respostas seriam as mais diversas, as visões e os pontos de vista a respeito de Jesus seriam os mais diferentes. E há inclusive quem, diante desta pergunta, quem é Jesus, responda da seguinte forma: Jesus para mim é tudo. Mas me perdoe,
quem assim responde. Mas quando alguém diz Jesus para mim é tudo, não está dizendo nada, ou pelo menos não está apresentando uma resposta suficiente. Porque convenhamos, na palavra tudo cabe muita coisa. Aliás, na palavra tudo cabe tudo, seja para o bem ou seja para o mal, seja o certo ou o errado. Então quem diz, olha, Jesus para mim é tudo, não está dando uma resposta satisfatória ou suficiente, a menos que querer explicar o que é esse tudo. Então, diante desta pergunta, quem é Jesus, nós precisamos considerar atentamente a resposta que nós vamos dar, porque chega um momento, chega um ponto da nossa existência em que nós precisamos ter bem claro dentro de nós quem Jesus é para nós. Quem Jesus é para você? Porque se nós não soubermos com clareza quem Jesus é, nós estaremos perdidos na maior questão, ou na questão mais importante da vida. Se nós não discernirmos claramente na nossa vida quem é Jesus, nós não poderemos sequer sermos considerados cristãos. Apesar de termos uma carteirinha de membro atualizada, apesar de fazermos parte do rol de membro de uma igreja, apesar de estarmos envolvidos com as atividades da igreja, se não houver dentro de nós uma compreensão clara de quem é Jesus, o Jesus dos evangelhos, nós não podemos ser considerados sequer cristãos. Porque a essência da vida cristã e da fé cristã está justamente nesta afirmação de quem é Jesus. A base da nossa fé, o coração da nossa fé reside neste fato: quem é Jesus? A base da nossa existência, presente e futura, reside nesta pergunta: quem é Jesus? É na afirmação de quem Jesus é e do nosso relacionamento com Ele que depende o nosso destino eterno. Ou seremos salvos, ou seremos condenados. Tudo depende dessa resposta: quem é Jesus e como nós nos relacionamos com Ele. Porque quando a gente vai examinar, por exemplo, a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a Bíblia classifica e apresenta a humanidade, dividindo-a em dois grupos distintos de pessoas. Quando você lê atentamente a Bíblia, você percebe que há uma divisão em dois grupos de pessoas. E quando você observa a palavra de Deus, você vai perceber que a Bíblia utiliza uma linguagem que é muito rica para falar desses dois grupos de pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala daqueles que estão mortos espiritualmente e daqueles que estão vivos espiritualmente. Há um grupo de pessoas que aos olhos de Deus estão mortos espiritualmente, e há um grupo de pessoas que estão vivas espiritualmente. A Bíblia fala, por exemplo, daqueles que estão afastados de Deus e em inimizade contra Ele. E a Bíblia fala daqueles que foram reconciliados com Deus e são amigos dele. A Bíblia fala daqueles que estão sob condenação divina, são réus que estão debaixo da condenação divina. E a Bíblia fala daqueles que foram justificados pela fé e que agora têm paz com Deus. A Bíblia fala daqueles que são escravos espiritualmente, e a Bíblia fala daqueles que são livres espiritualmente. A Bíblia fala daqueles que são estrangeiros em relação a Deus, e fala daqueles que são participantes do povo de Deus, cuja pátria está nos céus. A Bíblia fala daqueles que estão sem esperança
que não participam das promessas de Deus. E a Bíblia fala daqueles que têm uma esperança viva e que são participantes das promessas do Senhor. A Bíblia fala daqueles que nasceram da carne e falam daqueles que nasceram do Espírito, usando essa linguagem que Jesus utilizou para Nicodemos. A Bíblia fala daqueles que são rebeldes para com Deus, e a Bíblia fala daqueles que estão sujeitos à autoridade de Deus. A Bíblia fala daqueles que amam o mundo, e a Bíblia fala daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala daqueles que estão em trevas, e a Bíblia fala daqueles que estão em luz ou na luz. Portanto, a Bíblia é muito rica em comparações quando vai classificar esses dois grupos de pessoas pelos quais a humanidade está dividida. E essas pessoas são classificadas em um desses grupos por causa da relação que elas têm com Jesus. Dependendo da maneira como elas se relacionam com Jesus, dependendo da maneira como elas se relacionam com Deus, ou elas vão fazer parte de um grupo ou de outro. E a nossa grande ocupação aqui, e não é só para quem não é crente, não é só para quem não é cristão, mas é também para o crente. A nossa grande ocupação ao saber desses dois grupos é fazer a seguinte pergunta: de que grupo eu faço parte? Onde eu me encontro? Onde eu estou inserido? Eu sou um rebelde contra Deus? Sou um escravo do mal? Ou eu sou amigo de Deus e já experimentei a liberdade que Ele me ofereceu em Cristo Jesus o Senhor? A pergunta é: eu já fui salvo, sou salvo ou continuo perdido? A pergunta é: eu sou um cidadão dos céus ou um candidato ao inferno? Há só dois grupos: ou estamos em um, ou estamos em outro. Não existe meio termo na Bíblia. Não existe estar em cima do muro. Não existe indecisão. Aliás, a indecisão já é uma decisão. É a decisão de não se decidir. Então a grande questão é a seguinte: de que grupo nós pertencemos? De que lado nós estamos? Qual é a nossa relação com Jesus? Quem Jesus é para nós? O que Ele representa para a minha vida e para a sua vida? E aí, já para me encaminhar para o final, porque eu inclusive pedi para o pastor Duílio que encurtasse a preparação do culto, por uma questão de bom senso, para a gente terminar cedo, porque tem muita gente que está aqui, que está desde manhã aqui, então tem que ter bom senso. Então, já me encaminhando para o final, eu quero deixar aqui apenas duas lições que eu creio que nós podemos aplicar para a nossa vida a partir dessa conversa, desse diálogo que Jesus teve com esse religioso chamado Nicodemos. Eu podia trabalhar esse texto falando de vários outros assuntos. Podia falar aqui sobre o que é um novo nascimento. Podia falar aqui sobre como vivem aqueles que nasceram de novo. Mas eu quero aqui concentrar dentro daquilo que Deus colocou no meu coração para falar a respeito deste tema: quem é Jesus? Quem é Jesus? E ao observar o diálogo que Jesus manteve com Nicodemos, duas lições me vieram ao coração. A primeira é que a verdadeira compreensão de quem é Jesus requer compromisso com Ele. Você pode repetir comigo? A verdadeira compreensão de quem é Jesus requer compromisso com Ele. Quem não se comprometeu com Jesus ainda não o conhece de fato. Sim, se estou aqui ferindo alguém, mas se você ainda não assumiu um compromisso real com Jesus, você ainda não o conhece de fato. Você sabe que uma pessoa pode saber muito sobre uma determinada pessoa sem jamais tê-la conhecido de verdade.
principalmente por causa desses sites, né? Fofoca, revistas de fofoca. Então, por exemplo, qualquer um pode saber muito de uma outra pessoa sem sequer ter tido qualquer contato com ela. Você pode saber, por exemplo, o nome completo dela, dos seus pais, quando ela nasceu, onde ela nasceu, o lugar onde ela mora, os lugares onde ela gosta de fazer refeições, os hotéis, os restaurantes, os shoppings que ela frequenta. Você pode saber, inclusive, alguns detalhes da sua vida íntima. E você pode saber tudo isso mesmo sem nunca sequer ter tido qualquer contato com essa pessoa. E assim acontece com Jesus. Tem muita gente que sabe muito a respeito de Jesus, porque leu a Bíblia inteira. Alguns se gabam de ter lido a Bíblia mais de 100 vezes, toda ela. Então quando você pergunta para algumas pessoas quem é Jesus, a pessoa vai dizer o nome, vai dizer onde ele nasceu, vai dizer quem foram os seus pais, vai falar a respeito dos milagres que ele realizou, porém sem jamais ter tido qualquer experiência de fato e real com Jesus. Porque é possível falar de Jesus, é possível cantar a respeito de Jesus, é possível testemunhar a respeito dele e ainda assim não ter um compromisso verdadeiro com ele. Por isso, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, o que eu aprendo aqui é que a verdadeira compreensão de quem Jesus é requer compromisso com ele. E essa verdade fica muito clara aqui no texto através do verbo crer. Se você deixou a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Segunda parte do versículo 16 temos a afirmação: para que todo aquele, primeiro Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira, aí ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 18, nós lemos, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha o verbo crer se repetindo. Portanto, é preciso crer em Jesus. E crer em Jesus significa muito mais do que simplesmente acreditar. Crer em Jesus significa muito mais do que consentir no coração e na mente que Jesus existe e que Ele é bom. Crer em Jesus, de acordo com a Bíblia, significa confiar absolutamente nele, a ponto de entregar a vida em total dependência a Ele. É isso que significa crer em Jesus. Portanto, crer em Jesus, de acordo com a palavra de Deus, significa o quê? Requer o quê? Compromisso com Ele. Porque se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, então nós devemos ser completamente fiéis a Ele. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, este crer requer compromisso. Devemos ser totalmente fiéis a Ele. Se cremos que Jesus é o Messias, se cremos que Jesus é o Salvador, então devemos considerar o relacionamento que nós temos com Ele como o mais importante relacionamento da vida, mais importante que relacionamento com o pai, com o filho, com o marido, com a esposa, é o relacionamento com Jesus. Se cremos que Jesus é Senhor, se cantamos que Jesus é Senhor, se falamos que Jesus é Senhor, então nós devemos render a nossa vida, submetendo-se completamente ao senhorio dele. Então devemos ter essa postura de dizer: Jesus, eis-me aqui, eis a minha vida, aleluia, tenha controle sobre ela, tenha controle sobre as minhas emoções, tenha controle sobre os meus desejos, tenha controle sobre as minhas escolhas. É isso que nos faz levantar cedo e vir para cá evangelizar. É isso que nos faz estar em pleno sabadão como esse, que muitos estão se preparando para cair na gandaia, para ir nas boates, para ir nas festas. É isso que faz esse povo estar aqui dentro. Porque se
Jesus é Senhor, submeto meus planos de viagem, submeto meus passeios, submeto a minha vida ao senhorio dele. Ele é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Se eu creio que Jesus é aquele que dá sentido para a vida, então as oportunidades que eu tenho para ouvir a palavra dele, para ouvir testemunhos a respeito dele, eu considero como as oportunidades mais preciosas e importantes da minha vida. Portanto, essa pergunta, quem é Jesus, fica claro aqui que ela não diz respeito aos outros, ela diz respeito a você, diz respeito a mim. Essa pergunta nos desafia a entender que nós precisamos parar de apenas acreditar ou considerar Jesus como aquele a quem nós acreditamos, como aquele a respeito de quem nós temos informações, e passarmos a considerar Jesus como aquele com quem nós nos relacionamos e temos compromisso com Ele, a ponto de largar a nossa vida, deixar a nossa vida nas mãos dele, porque é Ele que dá sentido à vida, é Ele que é a razão da vida, Ele é Senhor, e por causa disso eu me submeto a Ele. Então veja, é exatamente isso que significa crer em Jesus. Crer é diferente de acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Tem muita gente que acredita. E crer também é diferente de dizer assim: olha, eu sei quem Jesus é. Sei quem Jesus é, sei o que Ele faz. Porque Tiago vai, por exemplo, dizer o seguinte: você crê que existe Deus? Faz muito bem, porque até os demônios creem. Até os demônios creem. Então essa pergunta, quem é Jesus, nos desafia a passar daquele nível de me relacionar com Jesus, ou nos relacionarmos com Jesus apenas de ouvir falar, apenas porque temos um sentimento gostoso quando alguém canta algo a respeito dele, para passar para o nível de assumir um compromisso com Ele, porque só se pode conhecer verdadeiramente Jesus quem tem compromisso com Ele. Quem Ele crê está salvo. Quem não crê já está condenado. E por que está condenado? Por não crer no unigênito Filho de Deus. Compromisso. Segunda lição que eu aprendo aqui com essa passagem é que a verdadeira compreensão de quem é Jesus somente pode nos ser dada por revelação. Você pode repetir comigo? A verdadeira compreensão de quem é Jesus somente pode nos ser dada por revelação. Você sabe o que é revelar? É tirar o véu, é descobrir, é colocar à luz o que antes estava velado, oculto, escondido. Aí vem Nicodemos e pergunta: como é que pode ser isso? Jesus está falando de novo nascimento? Jesus está falando de uma nova relação com Deus? E Nicodemos, que é mestre, que é religioso, homem importante entre os judeus, não entende. Pergunta: como é que pode ser isso? Porque a Bíblia nos ensina que você só pode chegar na compreensão de quem Jesus é por revelação. A Bíblia nos ensina que a partir do momento em que a gente assume um compromisso verdadeiro com Jesus, Jesus se revela a nós. Você não pode compreender quem Jesus é por intuição. Você não pode compreender quem Jesus é por dedução. Você não pode compreender quem Jesus é por pesquisa científica. A gente só compreende de fato quem Jesus é pela revelação do Evangelho, pela revelação do Espírito, através do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Evangelho é poder. A palavra do homem não tem poder para salvar, mas a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus é poder. Por isso é que Paulo, o apóstolo, escrevendo a sua carta,
Não me envergonho dos evangelhos, porque tem evangélico do qual a gente sente vergonha. Não me envergonho dos evangelhos que têm sido pregados por aí ultimamente. Ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder para libertar o homem do diabo, das trevas, do domínio do pecado. O evangelho liberta o homem do medo da morte, do pavor da morte. O evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Pega Alcoólicos Anônimos, pega qualquer instituição desta terra. Nenhuma instituição humana tem o poder que o evangelho tem de transformar pessoas. O evangelho de Jesus anuncia que em Deus o mais vil pecador, o mais terrível pecador, pode ser alcançado pela graça, perdoado e transformado. Olha aqui para mim. Aleluia! Pergunte para qualquer pessoa que está aqui entre nós nesta noite, que já entregou sua vida para Jesus. Pergunte para elas quem elas eram e quem elas são hoje. E eu te asseguro que você vai começar a ouvir uma frase da seguinte maneira: antes de conhecer Jesus eu era um perdido. Antes de conhecer Jesus eu estava sem rumo. Antes de conhecer Jesus eu não tinha esperança. Mas agora eu fui salvo. Agora eu encontrei com o Salvador. Agora minha vida tem significado. Minha vida tem sentido. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para transformar a prostituta, para transformar o pedófilo, para transformar o ladrão, para transformar o maior pecador num candidato aos céus, cheio de vida transformada pelo poder do evangelho. Esse momento aqui é um momento de revelação, é um momento de cura, é um momento de libertação, é um momento de salvação, mas é um momento de revelação, porque o evangelho está sendo pregado, e no evangelho nós temos a revelação de quem Jesus é. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, inclusive o pedófilo, porque se crê, vai assumir um compromisso com Jesus, e quem assume um compromisso com Jesus, abandona o mal, abandona o pecado, abandona a idolatria, abandona o caminho de desobediência a Deus, e passa a andar no novo caminho, tem uma nova atitude, tem uma nova dimensão de vida. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É através do evangelho que nós temos a revelação de quem Jesus é, e a partir daí é que nós podemos afirmar com toda certeza que Jesus é tudo para o nosso corpo. Por isso não há doença ou fraqueza física que Ele não possa curar e resolver. É a partir da revelação do evangelho que nós podemos afirmar que Jesus é tudo para o nosso espírito. Por isso não existe angústia espiritual que Jesus não tenha poder de libertar. Aleluia! É a partir da revelação do evangelho que nós podemos afirmar que Jesus é tudo para a nossa alma. Por isso não tem depressão que Jesus não possa dar jeito. Não existe angústia de alma que Jesus não possa trazer resposta e trazer solução. Jesus é. O que eu disse? Aqui está, culto evangelístico. Jesus Cristo pode. Mas antes disso, Jesus é. Ele é e tem tudo que nós precisamos. É a partir da compreensão de quem Ele é que nós podemos saber o que Ele pode fazer. Se alguém está em trevas, Ele é a luz do mundo. Se aquele está sedento de alma, Ele é a fonte da água. Se alguém está com fome espiritual, Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém se encontra fora do reino de Deus, Jesus é a porta de entrada para o reino dos céus. Se alguém está como ovelha desgarrada, perdida, afastada de Deus, Jesus é o bom pastor que sai à procura da ovelha perdida. Se alguém está carregando um fardo pesado de culpa, esmagado pelo poder do pecado, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se alguém está preso na escravidão das trevas, Jesus é o libertador. Se alguém está na mentira, Jesus é a verdade. Se alguém está sem rumo, Jesus é caminho. Se alguém está desesperado de morte, Jesus é vida. Se alguém está desesperançado, Jesus é a verdadeira esperança. Se alguém está triste, Jesus é a verdadeira alegria. Se alguém está preocupado sem saber como vai começar e como vai terminar, Jesus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Ele é tudo. Quem é Jesus para você? Quem Jesus é para você? Jesus te é apenas um beneficiário, pronto para só te abençoar e dar o que você precisa. Quem Jesus é para você? A compreensão de quem Jesus é só pode nos ser dada através de revelação. O mundo, gente, está gemendo. O mundo geme. A terra está gemendo. A criação, olha aqui para mim, não é natureza, é a criação. A criação que engloba a natureza está gemendo. Quantas catástrofes, quantas tragédias, quantas catástrofes ambientais. O mundo geme sem esperança. Há muita gente lamentando, chorando. Talvez haja alguém aqui nesta noite que queira me perguntar: pastor, há esperança para mim? Eu respondo: sim, há esperança. Porque a esperança verdadeira é Jesus. Sem Jesus não há verdadeira esperança. Ele é a resposta. Ele é a solução para aqueles que se encontram desesperançados da vida. Ele é a resposta para aqueles que perderam o gosto pela vida. Gente que está caminhando sem rumo, sem sentido. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. Entra por mim e caminhe por esse caminho que sou eu mesmo. Eu te levarei ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por intermédio de Jesus. Então eu quero concluir, mas eu quero concluir da mesma forma que eu comecei, com uma pergunta: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Talvez haja alguém aqui que até hoje tenha ignorado essa pergunta, que até hoje tenha fugido de Jesus, ou tentado fugir dele. Mas a mensagem do Evangelho afirma que não há outra esperança para nossa alma a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Só no nome dele há poder. Na pessoa dele há poder. No testemunho da palavra dele há poder. Por isso é que nós entramos nas casas. Por isso que nós não temos vergonha de falar de Jesus. Por isso que nós não temos vergonha de orar. Porque enquanto o mundo está gemendo sem esperança, a igreja precisa sair da sua apatia, precisa acordar do seu sono e se compreender que ela tem a maior e mais poderosa mensagem de esperança. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é paz, Jesus Cristo é a nossa verdadeira esperança. Então tem que falar isso. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, não brinque com o destino eterno da sua alma. Só Jesus salva. Em nenhum outro há salvação.
Porque debaixo deste céu, só o nome de Jesus tem autoridade e poder para salvar. E se você não entregou, ou não se entregou a Ele, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Faça isso hoje, faça isso agora. Porque, como disse Paulo, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, não é daqui a 10 minutos, não é daqui a 1 hora, não é daqui a 1 semana, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Aleluia! Confesse a Jesus, entregue-se a Ele. Ele é o Senhor que pode dar sentido à tua vida. E se você já um dia se rendeu a Jesus, a palavra que eu te trago da parte de Deus é a seguinte: não é nova, é velha, é antiga. 2000 anos, pelo menos, quase. A palavra é essa: fique firme em Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique firme, olhando para Jesus. Se o pastor te escandalizar, fique firme, olhando para Jesus. Se o irmão te chateou, fique firme, olhando para Jesus. Se o conjunto não andou bem, fique firme, olhando para Jesus. Se a cadeira está dura, fique firme, olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. De que grupo você faz parte? Dos que ainda não se renderam a Cristo? Ou daqueles que já se renderam ao Senhor? Se não se rendeu, vem já. Não tinha uma música antiga que nós cantávamos? Vem já. Olha aí. Vem já. Alma cansada. Alma cansada. Vem já. Está cansado de você mesmo? Está cansado de carregar esse fardo que se tornou a tua vida? Ouça o convite de Jesus. Vem já. Vem agora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem já. Minha irmã está cansada da luta, está cansada de ser desprezada na igreja. Ouça o convite de Jesus. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já, vem já. Eu quero tratar de você, eu quero cuidar de você, eu quero te acolher, eu quero te abraçar. Vem já. Esse é o convite de Jesus. Você recebe? Você recebe?